Em agosto de 2019, assumi a produção de vídeos e fui colocada no comando. Na época, eu era a menos experiente de todos na equipe. Ter sido escolhida era Deus me exaltando. Prometi a mim mesma que me esforçaria ao máximo. No início, vi que eu teria que aprender e dominar muito conhecimento profissional e senti que carecia de muitas coisas. Naquele período, fiz muitas perguntas às irmãs, que eram minhas parceiras, e aceitava sugestões com humildade. Mas não demorou e me familiarizei com o trabalho da equipe e dominei o conhecimento profissional. Descobria problemas quando editava vídeos. Quando os irmãos tinham problemas técnicos, eu conseguia resolvê-los. Quando minhas parceiras não conseguiam resolver, pediam meu conselho. Eu tinha percepções únicas e resolvia suas dificuldades. Diziam que aprendia tão rápido que era difícil acreditar que era novata. Quando ouvi isso, senti orgulho de mim mesma. Pensei, sou a mais nova na equipe. Os outros vêm fazendo isso há mais tempo do que eu. Mas agora eu, uma novata, estou os orientando. Significa que tenho talento para esse trabalho. Quando os irmãos estavam em estados negativos, minha comunhão ajudava a resolver seus estados. Às vezes até diziam: sem a sua comunhão, não saberíamos resolver esse problema. Eu era membro da equipe há mais de um mês, mas tinha feito progresso e produzido resultados. Sentia-me talentosa e insubstituível. Aos poucos, minha atitude começou a mudar. Eu não era mais submissa. E comecei a me ver como elemento central da equipe. Achava que tinha um calibre mais alto que todos. Quando me faziam uma pergunta técnica, eu costumava me comunicar com minhas parceiras. Mas agora oferecia respostas sem consultar ninguém. Quando discutíamos o trabalho e minhas irmãs expressavam opiniões conflitantes, eu rejeitava cada uma, sem buscar. E exigia que fizessem as coisas do meu jeito. Também arranjava tarefas de trabalho, sem discuti-las com elas. Pensava que, já que era líder, podia arranjar as coisas diretamente. Ficavam sabendo dos arranjos quando já estavam feitos. Na época, uma irmã lidou comigo, dizendo que eu era arrogante e agia como queria, sem discutir com elas. E que era fácil cometer erros desse jeito. Sim. Por fora, concordei, mas por dentro pensei: não há nada de errado em não discutir com você. Minhas opiniões são melhores que as suas. E quando discutimos, você acaba fazendo as coisas do meu jeito. Por que gastar tempo com esse processo? E assim, recusei-me a aceitar o conselho da irmã e continuei fazendo como queria. Com o tempo, já que sempre rejeitava as sugestões das parceiras, eu mesma fazia todos os arranjos de trabalho. E quando discutíamos, ninguém expressava sua opinião. Sentiram que não conseguiam cumprir esse dever e se tornaram negativas. E revelaram que não queriam trabalhar comigo. Após uma reunião, diziam: não queria aquela equipe. Estar lá é exaustivo. Quando falaram assim, o que você pensou? Na época, não refleti sobre mim mesma. Eu dizia em tom de deboche: vocês duas são tão fracas, são muito frágeis. Já que sempre tinha a última palavra e não discutia nada com elas, não demorou e as duas irmãs quiseram se demitir. Mais e mais problemas começaram a aparecer. Não percebia problemas nos vídeos e era obrigada a reeditá-los. Dei várias dicas erradas,
o que resultou em trabalho repetido. Houve muitas falhas em meu trabalho. A equipe se tornou menos eficiente e eu não conseguia reverter a situação. Naquele sufoco, eu me senti muito atormentada e até cheguei a querer me demitir. Mas o julgamento e o castigo de Deus vieram a tempo. Minha líder escreveu uma carta dura para me expor e lidar comigo. Seus irmãos relataram que você é arrogante e hipócrita, não coopera com suas parceiras, não aceita sugestões, decide tudo sozinha e detém todo o poder na equipe. Isso são manifestações do domínio de um anticristo. Se não refletir logo, as consequências serão sérias. Sim. Quando li as palavras da líder, senti como se tivesse levado um tapa. Havia uma passagem da palavra de Deus na carta. Vamos assistir a um vídeo. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: a primeira manifestação de como os anticristos exigem que as pessoas obedeçam apenas a eles e não à verdade e a Deus é que eles são incapazes de trabalhar com qualquer outra pessoa. Eles são sua própria lei. Pode parecer que alguns anticristos têm assistentes ou parceiros, mas quando algo acontece, de fato, eles ouvem o que outras pessoas têm a dizer? Eles não só não ouvem, como nem mesmo levam em conta, muito menos discutem. Não dão atenção alguma. É como se essas pessoas nem existissem. Uma vez que os outros se expressaram, é a decisão final do anticristo aquela à qual se deve obedecer. É como se todos os outros falassem com as paredes. Por exemplo, quando duas pessoas são responsáveis por algo e uma delas tem a essência de um anticristo, o que essa pessoa exibe? Não importa o que seja. Ela, e apenas ela, é a pessoa que faz as coisas acontecerem, que faz as perguntas, que resolve as coisas, que encontra uma solução. E na maioria das vezes, mantém seu parceiro completamente no escuro. O que é seu parceiro aos seus olhos? Não é seu substituto, mas simplesmente decoração de vitrine. Aos olhos do anticristo, ele simplesmente não é seu parceiro. Sempre que há um problema, o anticristo reflete sobre isso, rumina sobre isso, e uma vez que tenha tomado uma decisão sobre o curso de ação, ele informa todos os outros de que é assim que isso será feito, e ninguém deve questionar. Qual é a essência de sua cooperação com outros? O fato é que é ele que dá as ordens. Ele age sozinho, fala, resolve problemas e assume trabalho sozinho. Seu parceiro nada mais é do que decoração de vitrine. E sendo incapaz de trabalhar com qualquer outra pessoa, ele comunga sobre seu trabalho com os outros? Não. Em muitos casos, as outras pessoas só descobrem quando ele já terminou e resolveu. Outras pessoas lhe dizem: todos os problemas devem ser discutidos conosco. Quando foi que você lidou com aquela pessoa? Como a tratou? Como é que não ficamos sabendo disso? Ele não fornece uma explicação nem presta atenção. Para ele, seu parceiro é inútil. Quando algo acontece, ele reflete sobre isso e toma uma decisão, agindo como acha apropriado. Não importa quantas pessoas haja ao redor dele. É como se essas pessoas não estivessem ali. Para o anticristo, elas poderiam muito bem nem existir. Dessa forma, qualquer coisa real resulta de sua cooperação com os outros? Não, ele só age sem se envolver, exercendo um papel. Outras pessoas lhe dizem: por que você não comunga com todos os outros
quando se depara com um problema. Ao que ele responde: e o que eles sabem? Eu sou o líder da equipe, cabe a mim decidir. Os outros dizem: e por que você não comungou com seu parceiro? Ele responde: eu o informei, ele não teve opinião. Ele usa o fato de seu parceiro não ter opinião ou não ser capaz de refletir por conta própria como desculpa para ofuscar o fato de que ele está agindo como sua própria lei. E isso não resulta em nenhuma introspecção, muito menos na aceitação da verdade. Isso seria impossível. Esse é um problema com a natureza do anticristo. Amém. A revelação de Deus sobre os anticristos foi muito dolorosa. Lembrei meu comportamento naquele período, de como, depois de fazer algum progresso, eu pensei que tinha calibre e competência, e que era melhor que minhas parceiras. Essas duas irmãs eram minhas parceiras só de nome, mas, na verdade, estavam sobrando. Quando eu arranjava trabalho, nunca o discutia com elas. Eu fazia o que achava ser melhor. E pensava que suas opiniões eram piores que as minhas. Mesmo quando discutíamos, apenas agia sem me envolver, pois já tinha decidido o que fazer antes de conversarmos. Sempre que elas faziam uma sugestão que divergia da minha, eu as rejeitava sem buscar. E as obrigava a fazer do jeito que eu queria. A igreja arranjou para que trabalhássemos juntas, mas agi como uma tirana. Exigia a última palavra em tudo. Excluí minhas irmãs. E tomei todo o poder. Não era igual à ditadura do grande dragão vermelho? Sim. Refleti sobre como restringia minhas irmãs, fazendo com que quisessem se demitir. E como o trabalho estava cheio de erros. Eu estava interrompendo o trabalho da casa de Deus. Quando percebi isso, eu me assustei. Tinha perturbado o trabalho da casa de Deus e causado dor a meus irmãos. Eu seria eliminada e punida pelo que tinha feito. Assim, vivi em negatividade. Um dia, vi uma passagem das palavras de Deus. Porque o homem tem um caráter corrupto, e todos os seus atos e tudo que ele revela são hostis a Deus. Ele não é digno do amor de Deus. Deus, porém, ainda cuida e se preocupa muito com o homem. E arranja ambientes para provar e refinar o homem, para que ele possa mudar. Assim ele permite que o homem se equipe e ganhe a verdade. Deus ama tanto o homem, com um amor que é tão real. E Deus não é nada além de fiel, você sentirá isso. Se Deus não fizesse essas coisas, ninguém poderia dizer quanto o homem teria caído. O homem tenta administrar seu status, fama e fortuna. E após fazer todas essas coisas, convence os outros a ficar do seu lado. Isso não é oposição a Deus? As consequências disso são inimagináveis. Deus faz um trabalho excelente, impedindo tudo isso a tempo. Embora o que Deus faz exponha e julgue o homem, isso também o salva. Isso é amor real. Amém. Quando vi essa passagem, senti um calor no coração, como se Deus estivesse do meu lado, me confortando e encorajando. Entendi que a poda e o tratamento, embora fossem julgamento, eram ainda mais o amor de Deus. Deus me julgou e me expôs para impedir que eu cometesse mais maldades. Também me conscientizou do meu caráter corrupto
Se eu continuasse assim, as consequências seriam inimagináveis. Certo. Lembrei a declaração de Jonas ao povo de Nínive na Bíblia. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Deus enviou Jonas não para afirmar sua intenção de destruí-los, mas para alertá-los e lhes dar uma chance de se arrepender. O caráter de Deus é justo e majestoso, mas também misericordioso. Esse é o caráter justo de Deus. Sim. Entendi de forma mais clara que Deus me julgou e também orquestrou pessoas para me alertar. A intenção de Deus não era me punir. Ele usou isso para me levar ao arrependimento. Certo. Quando percebi isso, eu me senti menos triste. Sabia que devia me arrepender, senão estaria em perigo. Exatamente. Orei a Deus sem parar, pedindo orientação para refletir. Amém. Depois disso, como você ganhou entrada? Um dia, vi uma passagem da palavra de Deus. A arrogância é a raiz do caráter corrupto. Quanto mais arrogantes, mais as pessoas resistem a Deus. O quanto esse problema é sério. Pessoas arrogantes menosprezam todas as outras e consideram até Deus inferior a elas. Embora algumas pareçam acreditar em Deus e segui-lo, não o tratam como Deus. Pensam que possuem a verdade e que são tudo no mundo. Essas são a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Menosprezar os outros é banalidade. A questão é que a arrogância impede a pessoa de obedecer a Deus, seu governo e seus arranjos. As pessoas competem com Deus pelo controle dos outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Pessoas presunçosas, que são de uma arrogância insensata, acreditam em Deus, mas não se submetem a Ele e exaltam-se. Tais pessoas resistem o máximo a Deus. Se desejam chegar aonde reverenciam a Deus, precisam resolver seu caráter arrogante. Quanto mais resolver seu caráter arrogante, mais reverência você terá por Deus. E só então poderá se submeter a Ele e ser capaz de obter a verdade e conhecê-lo. Amém. Amém. Depois de ler a palavra de Deus, vi que agia arbitrariamente e não conseguia cooperar, porque eu tinha uma natureza muito arrogante. Vi que, por ter sido escolhida como responsável, por dominar muito conhecimento, por produzir resultados e resolver problemas, eu perdi o controle e me superestimei. Achava que era talentosa e que ninguém era tão bom quanto eu. Como se ninguém fosse mais competente nesse trabalho. Assim, me coloquei acima dos outros. Eu fazia o que queria e nem me comunicava com os outros. Eu nem ouvia sugestões das minhas parceiras. Não importavam. Minha opinião era sempre melhor. Eu as desprezava e as tratava como supérfluas. Várias vezes me lembraram de que eu devia discutir com elas. Esses eram os arranjos de Deus. Eu sempre cometia erros. Era Deus lidando comigo e me disciplinando. Sim. Mas quando coisas aconteciam, não buscava nem refletia. Como poderia dizer que tinha temor de Deus? Pensei em como o arcanjo é arrogante. Ele não tinha temor de Deus. Ele queria administrar os humanos e queria estar à altura de Deus. Arrogância é um caráter satânico clássico. É mesmo.
Eu tinha essa natureza satânica. Como podia temer a Deus? Como podia viver uma humanidade normal? Foi quando percebi que resolver minha arrogância era essencial para alcançar mudança. Eis a raiz da minha incapacidade de cooperar. Sim. Experimentei a mesma coisa. É fácil sermos arrogantes quando temos dons. Vemos todos como piores do que nós. Se você não teme a Deus e não se conhece, é fácil fazer coisas que ofendem o caráter de Deus. Sim. Lembrei-me de outra passagem da palavra de Deus. Deixe-me lê-la. Ok? Deus não exige fazer certo número de coisas ou grandes empreendimentos. Tampouco exige belas inovações. Deus quer que as pessoas deem tudo de si para viverem alinhadas com suas palavras. Deus não precisa que você seja incrível ou honrado. Nem precisa que produza milagres. Nem quer ver surpresas agradáveis em você. Ele não precisa de tais coisas. Deus só precisa que pratique segundo suas palavras. Quando você ouvir as palavras de Deus, faça o que você entendeu. Execute o que compreendeu. Lembre-se daquilo que viu e, então, quando chegar a hora certa, pratique como Deus diz. Para que as palavras de Deus se tornem o que você vive e se tornem a sua vida. Dessa forma, Deus ficará satisfeito. Você sempre busca grandeza, nobreza e dignidade. Sempre busca exaltação. Como Deus se sente quando vê isso? Ele detesta e não quer isso. Quanto mais você busca coisas como grandeza, ser superior aos outros, distinto, proeminente e digno de nota, mais Deus acha você repugnante. Se não refletir e não se arrepender, Deus o desprezará e abandonará. Não repugne Deus. Seja alguém que Deus ama. Como então pode-se alcançar o amor de Deus? Recebendo a verdade com os pés no chão, permanecendo na posição de um ser criado, confiando firmemente na palavra de Deus para ser honesto e cumprir seus deveres, e vivendo a semelhança humana verdadeira. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que Deus não vê o quanto alcançamos nem quanto trabalho fazemos. Tampouco olha para nosso calibre e dons. Deus vê se conseguimos ouvir suas palavras, viver uma humanidade normal baseada em suas exigências e cumprir nossos deveres. É isso que Deus vê e que ganha sua aprovação. Certo. Mas não entendia suas exigências. Eu conseguia fazer algo e tinha alguns dons. Assim, fiquei arrogante. Sentia que era melhor do que os outros. Coloquei-me acima de todos. Eu carecia de razão. Lembrei-me de Paulo na Era da Graça. Ele tinha calibre e dons. Sofreu muito por pregar o Evangelho, trabalhou muito e fez com que o admirassem. Mas não alcançou nenhuma mudança em seu caráter de vida. Exaltava a si mesmo e se exibia. E disse as palavras mais arrogantes: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo acabou não ganhando a aprovação de Deus e foi punido eternamente por Deus. Certo. Exatamente. Não importa que dons uma pessoa tenha, nem que status ou poder ela possua. Se não buscar a verdade, tudo é em vão. Verdade. Essas coisas não são capital para a salvação das pessoas. Deus não salva com base nessas coisas. Eu achava que tinha calibre, dons e talento. Mas não conseguia viver uma humanidade normal básica. Não tinha nenhum respeito por meus irmãos.
e não conseguia aceitar conselhos. Não mostrava mudança em meu caráter. Meus irmãos me ajudaram muitas vezes e Deus me disciplinou, mas não refleti sobre mim mesma. Precisei de poda e tratamentos severos para refletir sobre mim mesma. Estava tão entorpecida. Meu calibre era terrível. Uma pessoa de calibre bom buscaria a verdade, entenderia a vontade de Deus e aprenderia lições com os ambientes que Deus arranja. Examinando-me, vi que eu era de uma arrogância cega. Não tinha razão e não vivia uma semelhança humana. Como ganharia a aprovação de Deus? Exatamente. Minhas duas parceiras tinham cumprido esse dever por mais tempo que eu, mas não se gabavam de suas qualificações. Elas buscavam e discutiam comigo quando tinham problemas. E quando eu as depreciava, elas sempre eram tolerantes e pacientes. Me senti envergonhada ao ver a humanidade que viviam. Percebi que minha razão era terrível. Eu não tinha autoconsciência. Causei tantos prejuízos ao trabalho da equipe de vídeos e tantos danos às minhas parceiras. Eu era indigna de um dever tão importante. Assim, tive uma grande sensação de culpa. Jurei para mim que, independentemente de ser demitida ou do desfecho que me esperava no futuro, buscaria a verdade, resolveria meu caráter e não seria mais arrogante e arbitrária. Amém. Vi outra passagem das palavras de Deus que tratava do meu problema. Vou lê-la para vocês. Ok. A cooperação harmoniosa exige permitir que os outros falem e façam outras sugestões. E significa aprender a aceitar a ajuda e dicas dos outros. Às vezes, as pessoas não dizem nada e você deve pedir a opinião delas. Não importa o problema que enfrente, busque os princípios da verdade e chegue a um consenso. Isso resultará em cooperação harmoniosa. Como líder ou obreiro, se pensa que está acima dos outros e se deleita no dever como um funcionário do governo, cobiçando os privilégios do status e fazendo seus próprios planos, administrando sua própria operação e buscando sucesso e promoção. Isso significa encrenca. Agir como um funcionário do governo é arriscado. Se é assim que sempre age e não quer cooperar com mais ninguém, para não dividir sua autoridade com os outros, para impedir que fiquem com seu mérito e que roubem seus holofotes. Se você quer o poder só para si, então é um anticristo. Mas se você busca a verdade com frequência, se você renuncia à carne, aos seus próprios planos e motivações, e se consegue cooperar com os outros, abrindo seu coração com frequência e busca conselhos, e adota suas sugestões, ouve com cuidado seus pensamentos e ideias, então está seguindo a senda certa. Desça de seu pedestal e esqueça seu título. Não dê atenção a essas coisas, trate-as como coisas sem importância. E não as veja como um distintivo de status, como galardão. Acredite em seu coração que você e os outros são iguais. Aprenda a colocar-se em pé de igualdade e seja capaz de se rebaixar para pedir a opinião dos outros. Ouvindo com seriedade, cuidado e atenção o que dizem. Então, você trabalhará em harmonia com os outros. A que função serve a cooperação pacífica? Serve a uma grande função. Você ganhará o que jamais teve. Coisas novas, coisas de um império mais alto. Descobrirá as virtudes dos outros e aprenderá com seus pontos fortes. E há mais uma coisa. Você vê outras pessoas como
imbecis, estúpidas, tolas, inferiores a você. Mas ao ouvir as opiniões delas, ou outras pessoas se abrem para você, sem querer descobre que cada pessoa é complexa, que todas têm pensamentos complexos. E dessa forma você deixará de ser um sabichão, não pensará mais que é mais esperto e melhor do que todos os outros. Impede que você viva sempre num estado narcisista de autoadmiração. Serve para proteger você, não serve? Tais são o resultado e benefício de trabalhar com outros. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que ninguém é perfeito, nem enxerga problemas tão claramente. Erros e desvios em nossos deveres são inevitáveis. Mas, contanto que aprendamos a cooperar com os outros, podemos evitar esses problemas. E então, nosso dever pode melhorar. Correto. Verdade. Quanto mais cooperamos, mais qualidades descobrimos nos outros. Tratamos todos com justiça. Não depreciamos nem menosprezamos. Isso nos impede de viver num estado de arrogância, de agir como um tirano ou seguir a senda do anticristo. Sim. Mas em meu dever me tornei arrogante. Achava que eram inferiores a mim. Sempre queria ter a última palavra. Não cooperava com meus irmãos. E prejudiquei não só a mim. Causei muita dor e miséria a eles. E atrasei a casa de Deus. Só então percebi a importância de cooperar com meus irmãos. Exatamente. Cooperar com parceiros é tão importante. Aprender com os pontos fortes dos outros não só melhora o trabalho, nos impede de seguir a senda do anticristo. Sim. Sim. Depois disso, como você praticou? Mais tarde, tive uma oportunidade de me abrir com minhas parceiras. Contei como me tornei arrogante e hipócrita, o quanto as tinha prejudicado e todos os problemas que tinha reconhecido. Também pedi perdão a elas e pedi sua supervisão. Se percebessem que estava sendo hipócrita ou não aceitava suas sugestões, deveriam apontar isso. E me podar e lidar comigo, ou me denunciar. Uma pessoa tão arrogante exigia esse tipo de tratamento. Ao praticar dessa forma, eu me senti bastante firme. Como um paciente de câncer que encontrou uma cura. Graças a Deus. Todos os dias levava meus problemas diante de Deus e orava, pedindo sua proteção e disciplina para que eu evitasse coisas insensatas. Sem perceber, tornei-me mais piedosa. Antes de agir, me comunicava ativamente com minhas parceiras. E quando expressavam opiniões divergentes, em vez de recusá-las, eu pude buscar e contemplar, para ver se suas opiniões correspondiam ao princípio, o que também me impediu de exigir a última palavra. Certo. Uma vez, discutíamos a transferência de pessoal. Sugeri transferir uma irmã para outro grupo. Mas minhas parceiras não favoreciam transferir demais. Disseram que deveríamos treinar pessoas novas. Quando ouvi a opinião divergente delas, quis ressaltar que minha opinião era correta. Mas percebi que estava prestes a agir segundo meu caráter. Imediatamente orei a Deus, pedindo que me ajudasse a renunciar a mim mesma. Naquele momento, lembrei de repente da palavra de Deus. Diferenças em opinião não devem ser tratadas levianamente. Você deve levar muito a sério tudo que tem a ver com seu trabalho. Não as ignore dizendo, quem entende isso, você ou eu? Venho fazendo isso há muito tempo. Como não saber mais que você? O que é que você sabe? Nada. Esse é um caráter ruim. Amém. Sim, minhas parceiras levantaram uma objeção, então não devia insistir na minha opinião.
E se minha opinião tivesse um problema? Quais os benefícios da sugestão delas para a casa de Deus? Ao refletir, percebi que sua sugestão era mais benéfica para o trabalho. Cultivar novos talentos alivia a falta de pessoas. Minha opinião era um pouco unilateral. No fim, implementamos a sugestão delas. Eu estava em paz. Para variar, finalmente tinha sido sensata. Tinha me negado e obedecido à verdade. Me senti maravilhosa. Após cooperar com elas, descobri que contemplavam os problemas de forma mais abrangente. Muitas das minhas sugestões eram inapropriadas, mas seus conselhos compensavam minhas deficiências. Devemos aprender com os pontos fortes de cada um e ajudar uns aos outros. É assim que melhoramos cada vez mais. Certo. Também percebi que nenhum de nós é melhor do que os outros. Cada um de nós tem pontos fortes e fraquezas, e ninguém cumpre bem seus deveres sozinho. Sim. Devemos cooperar e complementar uns aos outros. É o único jeito de não seguir a senda errada. Graças a Deus. Que bom que teve essa experiência, e é uma ajuda para mim ouvi-la. Vejo que mudar nossos caracteres corruptos é impossível sem o julgamento, poda e tratamento de Deus. Correto. Exatamente. Sem o julgamento, poda e tratamento na palavra de Deus, eu ainda seguiria a senda do anticristo e seria eliminada e punida por Deus. O fato de ter esse entendimento e mudança é o resultado do julgamento da palavra de Deus. E sou grata a Deus por me salvar. Graças a Deus. Graças Graças a Deus.